Bom dia! Hoje são 9 de maio de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Este, o 12º vídeo. Estou fazendo aqui, gente, uma pequena série mostrando duas revistas brasileiras, a Veja e a Carta Capital, correto? Muito bem. A revista Veja, de capa a capa, a linha editorial dela é contra o Lula, é contra o PT. Já a Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é a favor de Lula, a favor do PT, correto? São duas revistas tendenciosas, correto? Você jamais vai encontrar na revista Veja um artigo de um jornalista qualquer elogiando o Lula, elogiando o PT. Você nunca encontrará isso na revista Veja. Como também você jamais encontrará na revista Carta Capital uma matéria de um jornalista qualquer contra o Lula, contra o PT. Eis uma verdade incontestável, correto? Muito bem. Estou aqui pegando a Carta Capital, já que elogia o Lula, já elogia o PT, e estou aqui fazendo uma série de vídeos, não é? Aqui está a revista, aqui do dia 18 de abril de 2018. E neste vídeo aqui, vou trazer mais um jornalista que escreve para a Carta Capital, não é? Mais um aqui na página 16 e 17, aqui está. É o André Barrocal. Aqui está o artigo que ele fez. A glória da chicaneira, diz ele aí, ó. A glória da chicaneira. Chicaneira significa trapaceira. O André Barrocal, que é repórter desta revista Carta Capital, e ele mora aqui em Brasília, ele diz que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, é uma trapaceira. É aí uma chicaneira, correto? E ele diz muitas coisas aqui, que vou mostrar em vídeo, correto? Muito bem. Veja aí a qualidade dos jornalistas da revista Carta Capital. Chama a presidente do Supremo Tribunal Federal de mulher trapaceira, de mulher chicaneira. Você vê o vocabulário utilizado pelos jornalistas que escrevem aí para a Carta Capital. Uma coisa lastimável, não é mesmo? Para uma pessoa de bom senso. Muito bem. Então o André Barrocal, que adora o PT, adora o Lula, ele escreve o seguinte trecho aqui. E vou mostrar a vocês que ele aqui deturpa a verdade dos fatos, correto? E como é que ele faz isso? Bem simples, vou mostrar a você. Vamos aqui. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, não é? Mês passado, correto, gente? Veja aqui. Nas páginas 16 e 17, o André Barrocal, que é repórter da revista Carta Capital, ele escreve o que está aqui. É um trecho. Ele diz assim: a presidência por 2 dias talvez seja vista pelos antipetistas como um prêmio merecido a Carmen, por ela ter facilitado a prisão de Lula com lances ardilosos. Muito bem. Recusou-se e não mudou de ideia a pôr em julgamento 2 ações prontas desde dezembro, contrárias
a prisão de condenados em segunda instância. Decisão com mais chance de vitória para o petista. Fecha aspas aí. O que o jornalista André Barrocal está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo que a presidência da República, por 2 dias, foi ali exercida pela Carmen Lúcia, não é? Porque o Michel Temer, o Conde Drácula, ele se ausentou do Brasil, foi ao Peru. E por 2 dias, aqui está dizendo o Barrocal, que a Carmen Lúcia assumiu a presidência da República. E quando ela assumiu essa presidência da República por 2 dias, isso aí aconteceu depois da votação, lá para o dia 13 de abril, depois da votação daquele habeas corpus do Lula, correto? Em que o Supremo Tribunal Federal manteve ali, negou o habeas corpus de Lula por 6-5. Então o André Barrocal está dizendo aqui que aquilo foi um presente do Michel Temer para a ministra Carmen Lúcia, por ela ter votado contra o Lula, o HC de Lula, no dia 4 de abril. Veja aqui, gente, a infantilidade desse jornalista André Barrocal. Repito, ele está dizendo que Michel Temer deu um presente à presidência do Brasil por 2 dias a Carmen Lúcia, por ela ter votado no habeas corpus de Lula contra a vontade ali de Lula. O habeas corpus foi julgado no dia 4 de abril e ela assumiu a presidência no dia 13 de abril, dias depois. E diz o André Barrocal que isso foi um presente do Temer, porque a Carmen Lúcia votou contra o HC de Lula e sempre a favor da prisão em segunda instância, diz o André Barrocal aí. Correto, gente? Veja a maldade desse repórter da revista Carta Capital. Vou explicar depois. Muito bem. E ele diz aqui, ó, que ela, a ministra Carmen Lúcia, se recusou e não mudou de ideia a pôr em julgamento 2 ações prontas desde dezembro contrárias à prisão de condenados em segunda instância. Ele está dizendo aqui que a ministra Carmen Lúcia deixou de colocar em pauta lá no Supremo Tribunal Federal 2 ações de constitucionalidade, 2 ações aqui, diretas de constitucionalidade. E essas ações eram no sentido, colocando o Supremo Tribunal Federal para, de novo, mais uma vez, analisar ali a legalidade da prisão em segunda instância. 2 ações, correto? E houve essas 2 ações aqui, 2. Mas não do jeito aqui que diz o André Barrocal. E vou explicar. Então aqui 2 pontos. Ele diz, de forma infantil, de forma ingênua, que a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência depois da votação do habeas corpus de Lula, porque foi um presente do Temer. O Temer ficou muito feliz pelo fato de a ministra Carmen Lúcia ter votado contra o HC de Lula e ter ali sido a favor da prisão em segunda instância. O Michel Temer ficou feliz e ofereceu a presidência a ela por 2 dias. Veja o tamanho da cabeça do André Barrocal. Correto, gente? Então vamos aqui agora. Vamos aqui. André Barrocal. Aqui o texto dele dividia em 2 partes, correto? A presidência da República por 2 dias a Carmen Lúcia, que aqui está. E o segundo ponto do artigo dele aí, do trecho, Carmen Lúcia se negou a pôr em pauta 2 ações favoráveis a Lula, que poderiam ser favoráveis a Lula, né? As 2 ações que a Carmen Lúcia não colocou em pauta. Muito bem. Vamos aqui ao primeiro ponto, não é, gente? Vamos ao primeiro ponto.
e você vai ver o que é a ingenuidade do André Barrocal. Ele diz aqui, repito, que o Michel Temer ficou muito feliz e deu aí a presidência da República a Carmen Lúcia por 2 dias, por ela ter votado contra o HC de Lula e a favor sempre, né, a favor da prisão em segunda instância. Ora, veja aqui, coloquei Carmen Lúcia aí, veja aí, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia sempre votou a favor da prisão em segunda instância. Ela sempre votou a favor da prisão em segunda instância. E não somente em 2018, agora, no HC de Lula, para ali receber um presente da presidência ali, a presidência por 2 dias. Não. O Supremo Tribunal Federal, veja aí, o Supremo Tribunal Federal analisou, gente, essa questão de prisão em segunda instância 2 vezes, em 2009 e em 2016. Em 2018, o que coloquei aí é o habeas corpus do Lula, que não era aqui sobre o assunto propriamente dito, prisão em segunda instância. Era o habeas corpus de Lula. Habeas corpus é uma coisa que só tem sentido, só tem efeito para quem impetra. Então, em 2018, o Supremo Tribunal Federal não colocou em plenário a questão prisão em segunda instância, mas apenas o habeas corpus de Lula, correto? O Supremo Tribunal Federal, como eu disse no início, só em 2 ocasiões analisou realmente a prisão em segunda instância. Foi em 2009 e foi em 2016, correto? Muito bem. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal foi contra a prisão em segunda instância, o placar 7-4, em 2009. E a ministra Carmen Lúcia, em 2009, votou a favor da prisão em segunda instância. A Carmen Lúcia, ela votou a favor da prisão em segunda instância, correto? Em 2016, o Supremo Tribunal Federal volta a analisar o mesmo tema, a prisão em segunda instância, durante 7 anos depois. Veja aí, 7 anos depois, o Supremo volta a analisar a prisão em segunda instância. E em 2016, o Supremo Tribunal Federal votou diferente de 2009. Eu disse aqui que em 2009 ele foi contra, ou melhor dizendo, contra a prisão em segunda instância. O placar 7-4, contra. Já em 2016, o Supremo Tribunal Federal, por maioria também, 6-5, votou a favor da prisão em segunda instância, correto? Em 2016. E é o que vale até hoje. Essa posição do Supremo Tribunal Federal. Prisão a favor da prisão em segunda instância, correto, gente? Então você vê aí facilmente, se você não é um débil mental, você vê facilmente que a ministra Carmen Lúcia, em 2009, votou a favor da prisão em segunda instância. Em 2016, novamente, ela votou a favor da prisão em segunda instância. E em 2018, com o habeas corpus de Lula, ela, a ministra Carmen Lúcia, ela foi fiel ao posicionamento dela, ao ponto de vista dela. Em 2018, ela foi contra o habeas corpus de Lula e continuou a favor da prisão em segunda instância. Então, quando o André Barrocal, na imaginação doentia dele, ele diz que a ministra Carmen Lúcia, agora, em 2018, no habeas corpus de Lula,
Só porque ela votou a favor de Lula, ela estava pensando em exercer depois a presidência do Brasil por um dia, por 2 dias. Então ela votou a favor do Lula, contra o Lula em 2018. Em 2018, na mente do André Barrocal, ela votou a favor de Lula, pensando aí em pegar a presidência do Brasil. Isso, gente, é uma loucura. Ela votou em 2018 porque ela não mudou o posicionamento dela. E aí, como não há razão alguma para criticar a ministra Carmen Lúcia por ter sido fiel ao seu posicionamento, sempre ela foi fiel a favor da prisão em segunda instância. Como não há elemento algum para você criticar essa mulher, que foi sempre fiel ao seu posicionamento, aí vem o André Barrocal e inventa essa loucura de que ela estava a fim de assumir a presidência da República por um dia, 2 dias, e por isso ela votou a favor a favor da prisão em segunda instância no habeas corpus do Lula, que aí ela prejudicou o Lula com outra intenção. E isso é uma coisa doentia. O André Barrocal não tem o que escrever, aí escreve essa bobagem aí. Veja, ele jamais aqui, o André Barrocal, ele criticou aqui o Gilmar Mendes. Ele não criticou o Gilmar Mendes. E sabe por quê? Porque o Gilmar Mendes mudou o voto dele e mudou a favor do Lula. Como o Gilmar Mendes mudou o voto dele a favor de Lula, no habeas corpus, aí o André Barrocal não trata aqui do Gilmar Mendes. Deveria tratar, porque o Gilmar Mendes mudou por 2 vezes o voto dele ao longo da história da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Mas o André Barrocal não faz essa crítica ao Gilmar Mendes, que mudou por 2 vezes. Por quê? Porque o Gilmar Mendes foi favorável à pretensão do Lula, agora em 2018, durante o julgamento do habeas corpus. Então é assim a cabeça do André Barrocal. Se vota a favor do Lula, tudo bem, é gente boa. Se vota contra o Lula, aí não, é chicaneiro, é chicaneira, é trapaceira. Entendeu, gente? A cabeça dos petistas, militantes petistas, simpatizantes e apreciadores do socialismo e comunismo, é isso aí, gente. É uma doença chamada fanatismo político, ideologia política. Então a Carmen Lúcia só merece, na verdade, só merece elogios, porque ela, desde 2009, nunca mudou a posição dela, sempre a favor da prisão em segunda instância. Gilmar Mendes não. Em 2009, o Gilmar Mendes foi contra a prisão em segunda instância. Em 2016, o Gilmar Mendes mudou. Ele foi a favor da prisão em segunda instância. Em 2018, com habeas corpus de Lula, o Gilmar Mendes, de novo, mudou o voto dele a favor de Lula. E aí, o Barrocal, óbvio, não vê nada de anormal aí. Gilmar Mendes mudou 2 vezes e ele não fala sobre Gilmar Mendes, porque votou a favor do Lula. Carmen Lúcia sempre foi íntegra no seu posicionamento, sempre a favor da prisão em segunda instância. Aí vem o André Barrocal, com sua cabeça doentia, e diz que ela, em 2018, votou contra o Lula, a favor da prisão em segunda instância, para ganhar a presidência da República. Isso aqui, gente, é de uma imbecilidade sem fim. Correto? Entendido aí? Muito bem. Agora vamos passar para cá. Ele diz aqui no segundo ponto, que a Carmen Lúcia se negou a pôr em pauta 2 ações de constitucionalidade favoráveis a Lula. Muito bem. Ela, de fato aqui, a ministra Carmen Lúcia, não colocou em pauta 2 ações diretas de constitucionalidade que poderiam, dependendo da votação, poderiam beneficiar o Lula. E ela não colocou em pauta por quê? Você vai entender agora.
por que a ministra Carmen Lúcia não colocou em pauta duas ações diretas de constitucionalidade. Você vai entender agora. Veja aqui, prisão em segunda instância. Eis aqui, gente, a história da prisão em segunda instância. Você vai entender aqui. Veja bem, 1988 é a nossa Constituição, não é? Nossa Constituição. Muito bem. Então você vê, de 1988, não é isso? Quando a nossa Constituição foi promulgada, até 2009, são quantos anos, hein? Some aí. De 1988 a 2009. 21 anos, não é isso, gente? Aqui está, ó. 21 anos. Muito bem. Então veja, como era a situação daquele artigo na Constituição. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como era isso? De 1988 a 2009. Como era isso, hein? Simples. Simples. A prisão em segunda instância, gente, ficava a critério dos juízes. Ninguém discutia isso. Ninguém discutia isso. Durante 21 anos, veja, uma eternidade. Então, quando a pessoa era condenada em segunda instância, os juízes eram livres para decidir se prendiam ou não essa pessoa de imediato, depois da segunda instância. Então havia juízes que prendiam, outros não. Eles eram livres. Então você vê que aquele preceito constitucional, ele não é rígido, ele depende de interpretação. Há juízes que dizem não há necessidade, prisão em segunda instância, o réu deve ser preso. Outros entendem que não. Então você vê, aqui está a resposta. Durante 21 anos, ficava a critério dos juízes. Se ficava a critério dos juízes, é porque o judiciário entendia que a prisão em segunda instância poderia ser aplicada ou não. Entendeu? Muito bem. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, apreciou aí a prisão em segunda instância, correto? E ele decidiu, em 2009, ele decidiu aí, aqui ó, Supremo Tribunal Federal, ele decidiu contra a prisão em segunda instância, correto? Mudou. Aqui, ele aplicou aqui só um caminho. Antes, os juízes podiam prender ou não. Agora, não. Ó, mudou em 2009, correto? Supremo Tribunal Federal contra a prisão em segunda instância. Essa decisão aqui do Supremo Tribunal Federal contra a prisão em segunda instância durou 7 anos, gente. Porque sempre demora até o tribunal mudar de novo. Isso é demorado. Correto, gente? Vai entendendo. Durante 7 anos, o Supremo Tribunal Federal contra a prisão em segunda instância. Muito bem. Depois de 7 anos, gente, agora, em 2016, só 1 ano e 6 meses só de vida. Bem pouquinho, ó, 1 ano apenas e 6 meses. Veja aí. Agora, em 2016, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, volta a apreciar a questão aí da prisão em segunda instância. Por quê? Porque aqui, de 2009 até 2016, muitos ministros saíram do Supremo Tribunal Federal. Alguns morreram, não é? Outros se aposentaram. Então, como mudou aí, a mudança foi drástica de ministros no Supremo, então é bom apreciar de novo uma questão que já foi apreciada. Mas isso leva tempo, correto? Então, muito bem. Então, quando foi agora em 2016, aqui está, ó, 2016. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, volta aí a apreciar em plenário, com os 11 ministros, a prisão em segunda instância. E aqui, em 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou aqui a posição dele. Veja que ele era, em 2009 a 2016,
contra a prisão, não é? Isso aí durou 7 anos, né? Essa decisão dele, 7 anos de vida. E em 2016, o Supremo Tribunal Federal votou a favor da prisão em segunda instância. E hoje, o que vale é essa decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2016. Apenas há 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, isso aqui não é nada. Não é nada. E não houve renovação do Supremo Tribunal Federal de 2016 para agora. Apenas um ministro aqui saiu, não é? Ele faleceu, o Teori Zavascki, mas entrou o Alexandre de Moraes, correto? Muito bem. Então, hoje, gente, a posição hoje do Supremo Tribunal Federal é a prisão em segunda instância. Foi condenado em segunda instância? Prende-se, correto? Muito bem. Em 2018, aqui o Supremo Tribunal Federal, em 2018, não se reuniu para apreciar de novo a prisão em segunda instância. Ele se reuniu aqui para somente analisar o habeas corpus do Lula, correto? O habeas corpus preventivo, porque o Lula estava prestes a ser preso, correto? Então aqui em 2018, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, ele não voltou a analisar a questão da prisão em segunda instância, apenas o habeas corpus de Lula. E o STF foi contra o habeas corpus de Lula, 6-5, não é isso? Muito bem. Então você vê aqui, gente, que de 2016 a 2018, aqui 2016, com a posição do Supremo Tribunal Federal para a prisão em segunda instância, até hoje, são apenas 1 ano e 6 meses de vida. Apenas 1 ano e 6 meses. Ora, quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão daquela de prisão em segunda instância, e aí o período é apenas de 1 ano e 6 meses, ele vai ainda esperar muitos anos para reanalisar aquilo que ele analisou em 2016. Veja aqui, ó, de 1988 a 2009, 21 anos aí. De 2009 a 2016, 7 anos aqui de vida. Já a nova posição do STF a favor da prisão em segunda instância, aqui em 2016, a idade dela é apenas de 1 ano e 6 meses de vida. Então não há por que o Supremo Tribunal Federal colocar em pauta agora 2 ações diretas de constitucionalidade, que hoje só é uma, porque o partido, o PEN, Partido Ecológico Nacional, retirou a ação dele. Então só existe uma hoje. Então o Supremo Tribunal Federal não pode jamais colocar em pauta, e foi o que fez a Carmen Lúcia, ela não colocou em pauta essa ação direta de constitucionalidade, questionando de novo a prisão em segunda instância. Por quê? Porque foi recente. Não houve mudança no Supremo Tribunal Federal. Os ministros que estavam aqui em 2016 estão aqui em 2018, apenas com exceção do Teori Zavascki, e aí entrou o Alexandre de Moraes. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode jamais colocar em pauta esse tema aqui de novo da prisão em segunda instância. Não pode, porque tem apenas 1 ano e 6 meses de vida e não mudou aqui a composição do Supremo. Entendeu, gente? Não pode. Então, o André Barrocal está dizendo aqui que a ministra Carmen Lúcia foi irresponsável, porque não colocou em pauta 2 ações de constitucionalidade diretas, porque tratava aqui da prisão de novo, prisão em segunda instância, e ela não colocou em pauta para prejudicar aqui o Lula. Não! Ela não colocou em pauta porque ela é uma mulher honesta, ela é uma mulher responsável. Ela não colocou em pauta as 2 ações diretas de constitucionalidade,
não colocou em pauta essas ações aqui porque ela via e vê como uma medida que vai desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, que vai apequenar o Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, em 2016 foi a favor da prisão em segunda instância. E essa decisão aqui tem apenas 1 ano e 6 meses de vida. Não há porquê você colocar aqui o Supremo para reanalisar a prisão em segunda instância. Não há. Isso aí, se ela fizesse, seria envergonhar o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, gente, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, gente, que o André Barrocal não diz? É porque agora estão presos aí pessoas milionárias. Estão presos aqui políticos, pessoas milionárias. É por isso que advogados e militantes aí querem que o Supremo Tribunal Federal analise novamente a prisão em segunda instância. É porque aqui as pessoas presas são milionárias, ricas. Inclusive aqui o Lula, que está no meio, está preso. Então os milionários aqui, os advogados bem pagos, eles querem que o Supremo Tribunal Federal volte a analisar a prisão em segunda instância. Quando foi analisada agora, recentemente, apenas 1 ano e 6 meses. Não há por que o Supremo Tribunal Federal se dobrar à vontade aí dos advogados, dos réus milionários. Se fossem aqui presos miseráveis, não houvesse aqui um político preso, partidos políticos não iriam pedir ao Supremo para analisar de novo a prisão em segunda instância. Não iriam. Se fossem aqui só miseráveis, pobres. Como agora os ricos estão presos e o Lula é um deles, aí eles ficam aí tentando macular a imagem da Carmen Lúcia porque ela não colocou em pauta as ações diretas de constitucionalidade. E ela não colocou em pauta porque ela viu que não há por que colocar em pauta porque a decisão do Supremo foi recente. E o Supremo não muda assim de forma rápida. São precisos aqui muitos anos para mudar. Ou então a composição do Supremo mudando aí de forma bem acentuada. E não é o caso. Então a ministra Carmen Lúcia, ao contrário do que diz o André Barrocal, ela negou aqui o julgamento das ações de constitucionalidade. Ela negou justamente por ela ser uma mulher digna, uma mulher honesta. Ela fez aqui o certo. Ela fez o certo. Pouca gente faria o que ela fez. Ela fez o certo. Ela colocou aqui, não vamos colocar o Supremo Tribunal Federal com essa vergonha só para analisar porque as pessoas ali, os clientes, são ricos. Não há razão alguma para o Supremo Tribunal Federal reanalisar a prisão em segunda instância porque ele fez agora recentemente. O problema é o que eu digo, como agora existem milionários aqui presos, aí os advogados querem que o Supremo Tribunal Federal marque aí uma nova data para um novo julgamento da prisão após a segunda instância, porque eles esperam aí que o placar pode mudar a favor aí dos condenados, entendeu? Porque são ricos aqui que estão presos. Se esses ricos não estivessem presos, só os pobres, os miseráveis, nenhum advogado iria requerer ao Supremo para analisar a prisão em segunda instância. Os presos miseráveis, pobres deste país, podem ser presos em segunda instância. Os ricos não. Os ricos não podem. É isso aí, gente. Então o André Barrocal está mais por fora do que bunda de índio. A ministra Carmen Lúcia é honesta. Ela não coloca em pauta aquela ação direta de constitucionalidade, porque ela é íntegra. Ela vai sair agora em setembro. Em setembro ela sai. Vai entrar o Dias Toffoli. Em setembro ele será o presidente. Então, em setembro, ali a decisão é dele.
A decisão é dele e da consciência dele. A ministra Carmen Lúcia vai deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal com a consciência do dever cumprido. Repito, a ministra Carmen Lúcia vai deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro próximo com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila. Você entendeu, então? Aqui o texto do André Barrocal. Entendeu a ingenuidade dele? Primeiramente, ele diz que a ministra Carmen Lúcia votou a favor, contra o Lula no habeas corpus, já pensando ali em ocupar a presidência da República um dia ou dois. Isso é loucura, gente. Isso é loucura, porque a ministra Carmen Lúcia sempre, desde 2009, que ela vota a favor da prisão em segunda instância. Ela não mudou o voto dela, como fez o Gilmar Mendes. E o André Barrocal não critica o Gilmar Mendes. E não critica, e veja, mudou 2 vezes o Gilmar Mendes, mas ele não critica. Por quê? Porque o Gilmar Mendes foi a favor do habeas corpus do Lula. Então, se é a favor do Lula, está comigo. Se é contra o Lula, não está comigo. Essa é a cabecinha do André Barrocal, da revista Carta Capital. E a ministra Carmen Lúcia não colocou a ação direta de constitucionalidade em pauta porque a decisão do Supremo foi recente. Não há motivo para mudar essa posição do Supremo. Não há motivo, nem tempo e nem mudança de ministros. Não há razão alguma. Só para satisfazer aí desejos de advogados de milionários? Não, a Carmen Lúcia não trabalha assim, meu amigo. Carmen Lúcia é uma mulher honesta. Ela não é chicaneira. Chicaneiros, trapaceiros, são aqueles que dizem que a Carmen Lúcia é trapaceira. Esses aí são trapaceiros, são chicaneiros. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.